Meus amados, bom dia. Quero falar hoje a respeito de impaciência. E a palavra do Senhor está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso do 4 ao 8. A Bíblia nos relata que, pelas grandezas e preciosas das promessas de Deus, nós temos que nos manter firmes. Nós temos que ser participante desta natureza divina. E havendo até mesmo corrupção no mundo, como nós vemos no dia de hoje, pela até mesmo as inteligência, concupiscência do homem que está no mundo, do homem que não quer ver o benefício da humanidade, mas que é vil nos seus pensamentos, nós também, nisto, nós temos que pôr diligência para não ir pelos mesmos caminhos. Acrescentar à nossa fé uma virtude e uma ciência da parte de Deus jamais vista. Buscar a Deus enquanto se pode achar. E essa ciência que nós vamos ter da parte de Deus, ela vai nos gerar uma temperança, um domínio próprio, uma maneira de andar com Deus. Já essa temperança, ela tem que nos gerar paciência. E é bem aqui que eu quero explicar algo da parte de Deus. Porque a paciência que nós temos que ter em Deus é esperar com confiança que o Senhor nos observa, que Ele nos olha. O inimigo da nossa alma, ele vem com algo contrário a esta paciência, que é justamente a impaciência. Nós temos que perseverar pela virtude, conforme esta palavra de 2 Pedro, no capítulo número 1. Essa esperança, ou esta perseverança em Deus, esta paciência, ela deve ser ao ponto de Satanás não entrar em nossas mentes. Não é admirável e nem é uma grande surpresa que Satanás ele trabalha justamente em cima da impaciência. Satanás ele nos prepara para que nós sejamos impacientes. Satanás ele prepara todos os dias os seus laços. Se você vai sair de casa para ir para o seu trabalho, quebra-se um copo, uma criança chora, um dinheiro não vem na sua conta, e ali ele vai trabalhando os seus ardis justamente em cima da paciência, porque ele sabe que Deus nos cobra esta paciência para se achegarmos à sua presença. E ele vai tentar por várias vezes no dia te deixar impaciente. Esse é o princípio de Satanás, nos deixar cada vez mais fora de si, cada vez mais impacientes na presença do Senhor, porque ele sabe que na impaciência o Espírito Santo não opera. A maioria das pessoas tem esta prática de impaciência constantemente em suas vidas. Nós, como humanidade, nós somos acostumados ao que queremos. Se nós queremos comer algo, nós vamos em uma lanchonete ou num restaurante e comemos de imediato. Nós não temos mais essa paciência de esperar alguém fazer a comida para que venhamos a comer uma comida saudável. Se nós estamos no trânsito, em meio ao engarrafamento, nós até mesmo murmuramos por dentro. Isso quando não abrimos a nossa boca para falar contrário ao nosso semelhante. Há uma impaciência geral no mundo de hoje. Satanás, ele está conseguindo colocar neste mundo a preparação da incomodação, a preparação desta impaciência maligna que vem da sua parte. Porque Satanás ele é contrário à palavra de Deus. E quando nós não adquirimos de imediato o que queremos, seja comida, seja um bem material,
a impaciência ela vai ser constante. E isso vai nos gerar a aflição, a agonia. E estas coisas também podem gerar doenças cardíacas. Porque nos tornamos impacientes. Enquanto Deus nos fala para sermos pacientes. Estamos indo contrário à palavra do próprio Deus. Contrário à voz do próprio Deus. Hoje pela manhã, eu levantei e, por ser fim de semana, eu fiquei na impaciência do que fazer. E quando eu refleti em Deus sobre esse sentimento que vinha ao meu coração, eu vi que isso não era de Deus. Porque isso é inevitável. Às vezes nós começamos a impaciência por nós mesmos, pela necessidade carnal. Mas a Bíblia diz, tenha domínio próprio. E nós temos que ter este domínio próprio. Porque essas impaciências, essas irritações, ela nos vai trazer outros problemas. Vai nos trazer questões, perguntas, questionamentos. Vai nos trazer impasses. Vamos ficar entre vários dilemas, dúvidas. Vamos ficar num quebra-cabeça se vamos para a esquerda ou para a direita. Vai haver mistérios que nós não compreendemos, porque Deus é quem faz o querer e o efetuar. Parece que nós estamos em meio a charadas, brincadeiras, enigmas. Parece que tanto o reino de Deus quanto o reino de Satanás pisa em nossas cabeças. Parece que não há quem nos defenda. Ei, mas fiel é Deus. Ao seu tempo se cumprirá a sua promessa, porque a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Não é fácil esperar o tempo de Deus sobre as nossas vidas, enquanto nós estamos nessas disfunções da vida, nesses distúrbios, nessas incontinências, nessas doenças que tanto nos perturbam, perturbações diárias, falhas no nosso agir, vícios que não são sanados. Às vezes você está pedindo algo para Deus e Deus quer que você tape as brechas, pare com os vícios, não se perturbe à toa, cuide da sua saúde, não tenha essas disfunções mentais, pare de entrar em dúvidas. Não há dilemas quando você está no joelho. Nós temos que entender que essas situações adversas vai nos gerar essas dificuldades do dia a dia, essas contrariedades que vêm sobre as nossas vidas, adversidades, contratempos. Vai nos gerar simplesmente mais agonia, mais aflição de espírito, quando eu me torno impaciente, principalmente logo pela manhã. Quando a minha boca começa a falar coisas que não é para ser falada. Então esses contratempos vai ser seguido daquilo que eu falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essas complicações vai vir para afligir o dia a dia do crente. Você aí que está debaixo de dificuldade, ei, não te preocupa tudo, Deus é contigo. Você que está debaixo desse contratempo, dessa adversidade, dessas complicações, dessas dívidas, desses apertos do dia a dia, desses atrasos no pagamento das dívidas. Ei, fiel é Deus para suprir toda a vossa necessidade. A palavra do Senhor diz no Salmos 37,4: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele realizaria o desejo do teu coração. Não deixe que Satanás venha te aborrecer. Não deixe que ele venha trazer estas inconveniências do dia a dia sobre a sua vida. Pare de se perguntar o porquê de certas coisas. Se curva diante do Senhor dos Exércitos e não deixe que esses impasses da tua vida venham sobre a tua cabeça. Não fique gerando dúvidas, dilemas no mundo espiritual. Pare de andar confuso como se fosse um quebra-cabeça, como se fosse um grande mistério que não poderia ser resolvido pelo próprio Deus. Pare até mesmo de fazer perguntas para você mesmo, porque isso vai te gerar essa disfunção cerebral, esses distúrbios. Falar consigo mesmo já é um sinal
de loucura, de perturbação, de doença mental. Isso pode te gerar outros vícios no dia a dia. Você pode simplesmente deixar os caminhos do Senhor e voltar para a bebida, para o cigarro. Não dê brecha para Satanás agir na tua vida. Essas dificuldades do dia a dia, fale com o Senhor dos Exércitos. Senhor, eu sou bendito ao acordar, bendito ao caminhar durante o dia, bendito ao me deitar. Pai, ao me deitar, Pai amado, visita o Senhor a minha mente, me dê paz de espírito, me mostra os caminhos que devo seguir. Pai, não será essa adversidade do dia a dia que vai vir contra a minha vida. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, me ajuda a organizar o meu tempo, para que eu não fique perdendo tempo, andando como se fosse complicado no dia a dia. Senhor, tira da minha vida esses aborrecimentos, esses apertos, essa falta de pagamento das dívidas, porque se eu estou sobre essa terra, Pai amado, eu também tenho que pagar as minhas dívidas. Me dá direção, me dá discernimento, me dá entendimento das coisas. Pai, eu sei que o Senhor faz o querer e o efetuar. Meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. Sem Ti, nada do que foi feito se fez em nossas vidas. Meu Deus, venha sobre a minha vida agora. Fala isso para Deus, meu amado. Seja aquele amigo importuno que está lá em Lucas capítulo 11, no verso 5, aonde o amigo importuno chegou pela madrugada pedindo pão, mas o morador da casa falou que só tinha pão para ele e para os filhos. Mas ele pediu novamente o pão. Peça quantas vezes for necessário para Deus resolver o seu problema, mas peça isso com o joelho dobrado e não sobre murmuração. Seja o amigo importuno, porque se ele não te der pão porque você está pedindo, pelo menos ele vai dar porque você está sendo importuno. Todo dia você está batendo na mesma porta. Seja como aquela mulher, que mesmo aquele juiz sendo mau, todo dia ela importunava aquele juiz, e aquele juiz chegou uma época que ele sentenciou a sua causa. Ora, sendo o juiz mau de coração, por esta mulher importunar ele no dia a dia, ele deu para esta mulher. Imagina Deus, que é longânimo, que é bondoso, que é amoroso, que vê a nossa súplica. Fiel é Deus, meu amado. Eu, quando prego, eu também olho para mim, olho para a minha situação, porque a situação de um pastor, de um homem de Deus, de um ministro da casa do Senhor, de um apóstolo, de um bispo, de um missionário, de uma missionária, não é diferente não, amado. Pelo contrário, as aflições do Espírito vêm mais sobre uma liderança do que a própria igreja. Paulo falou, olha, por causa da pregação do Evangelho, vocês estão em uma posição de conforto, mas nós, os pregadores, combatemos um bom combate dia a dia para ver o benefício de um povo. Isso eu falo do pastor sincero, isso eu falo do homem reto, da mulher íntegra. Eu não falo daqueles que pregam o Evangelho simplesmente com os olhares neste mundo. Amanda, recala, aida, acomanda. Recalavassia. Amados, a vida não é fácil. Imagina você como uma criança birrenta que espera até mesmo que o seu pai venha lhe comprar o que ela quer. Assim é o ser humano de hoje. Ele tem pressa para tudo. Se ele, amado, compra uma TV e sai outra nova, ele já se apressa para entrar em dívidas. Não pensa antes nas consequências. Pensa que simplesmente Deus vai ajudar. Ei, Deus vai ajudar é quem tem domínio próprio. Deus vai ajudar é quem entra na presença dele em espírito e em verdade. Deus vai ajudar aquele que tenta se colocar todo dia numa posição de reto, de íntegro, de temente ao Senhor e de se desviar do mal. Essa é a verdade do Evangelho. Nós não podemos ter essa virtude de imaturidade acelerando a nossa vida sem refletir nas atitudes do dia a dia. Os nossos pais nos acostumaram até mesmo a ter de imediato aquilo que nós chorávamos, aquilo que nós dávamos birras. Ei, não é assim com Deus. Quanto mais você chora, mais o teu coração é moldado. E chegará o dia em que Deus vai ver que há domínio.
que você está com paciência, que você esperou com paciência nele e ele vai se inclinar para ti. A Bíblia fala: não andeis impaciente de coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor teu Deus. Assim diz a palavra lá em 1 Pedro 5,7. Muitos jovens insistem com os seus pais para ter de tudo. Amado, nós estamos numa época da tecnologia, onde Deus fala que nos últimos tempos se multiplicaria a inteligência do homem. Então, desde o começo, essas crianças, principalmente essas que estão nascendo no dia de hoje, os pais é que estão acostumados a entregar a essas crianças o imediatismo, mostrar para elas, dar para elas. Ainda levam elas nas lojas para escolher os melhores. Ora, um pai tem que dar as coisas melhor e melhores aos seus filhos. Mas um pai, ele não pode entrar na forca por causa de um filho. Muitos ricos dão o que quer para os seus filhos e quando cresce, vira drogados. Porque acham com facilidade, mas na primeira dificuldade que tiverem, seja mental ou material, essas pessoas vão se entregar à roda dos escarnecedores, às bebedeiras, às boates, porque não tiveram uma boa criação. O que diz a palavra do Senhor? Ensina os pequeninos pelo caminho que devem andar. Então, desde o começo, o pai, a Bíblia Sagrada diz lá em Provérbios, que não reterá a sua vara, a correção. Não precisa bater, amado, mas como criança, coloca uma cadeirinha, vira ela para a parede e deixa ela durante um tempo, para ela refletir os erros da vida. Ensina ele pelo caminho que deve andar. Lê a palavra de Deus para ele, para que ele cresça e te dê, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do nome de Jesus, orgulho. Todas as vantagens que os pais dão aos seus filhos, mediante suor, mediante trabalho. Amados, simplesmente para ver uma criança parar de chorar, isso é insensatez. Cuidado. As pessoas compram móveis, compram automóveis, compram casas, entram em financiamentos loucos, porque, amados, não tem paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. A palavra do Senhor diz: olhe para os montes, de onde te virá o seu corpo. Amados, Deus pode te dar uma direção da noite para o dia. O choro pode durar esta noite, a alegria vem pelo amanhecer. Deus pode mudar a tua vida do dia para a noite. Ele pode fazer isso. Mas você tem que entender de que maneira Deus opera. Ele não vai operar na impaciência. Muitas vezes, pessoas que têm rendas, até mesmo grandes, familiar, aonde várias pessoas compõem a renda, que podem muito bem dividir tarefas, afazeres, fazer compras de acordo com as suas necessidades, mas não, amado. Ao pegarem dinheiro, a primeira coisa que faz é ir para a beira de um rio, é chamar os amigos, é fazer um churrasco. Amém, amado, você tem esse direito, mas você tem que ser sensato. Você tem que entender de que maneira você vai fazer churrasco. Isso vai trazer outras despesas, o gasto desnecessário. Vai trazer outras coisas que você deixou de pagar. Eu já vi pessoas pegarem 5, 10, 15 mil, 30 mil reais, em vez de correr pagar os seus credores. Não, amados, elas gastam. Isso já aconteceu comigo nos meus momentos de insanidade. Amados, eu sou perito em avaliação patrimonial, avalio para tribunal, para cliente, grandes empresas. Minhas comissões, a menor que teve foi 4 mil reais, a maior 67 mil reais. Um dia eu estava em cima do Monte dos Milagres, na cidade do Gama, no Distrito Federal. E quando eu estava lá orando, foi uma mulher lá em cima, eu estava na presença de Deus. E ela chegou desta forma: tu és perito, avaliador de patrimônio? Eu falei: sou. Ela falou: tem um patrimônio para você avaliar. E eu fui no plano piloto, na Asa Norte, em Brasília, cidade central aqui do Distrito Federal, no bairro chamado Asa Norte.
Ali eu avaliei um apartamento. E ela falou assim, já que tu avaliou, tu pode realizar a venda. Por quê? Porque eu também faço a intermediação de negócios. E aí você sabe o que aconteceu, amado? Depois de um mês, eu vendi o apartamento dela. 1.400.000 e pouco. E ali eu recebi 43 mil reais de comissão. Eu sei que a comissão deu 43 mil reais, porque é o do direito. Eu sou um profissional, além de eu avaliar bem para ela não perder o seu patrimônio, porque às vezes a pessoa sai vendendo o seu patrimônio e não sabe nem quanto é que vale a real do mercado. Bom é chamar um avaliador. E eu fui lá, avaliei, e um mês depois eu tinha 43 mil reais. Ei, Deus me levou a provisão lá em cima do monte. A questão não é o meu trabalho, a questão não é a minha expertise, a questão é Deus suprir a minha necessidade. A questão é Deus ser comigo. Alavácia, mano, recalavácia. Eu confio no Senhor, meus amados. E eu confio que o Senhor hoje vai fazer a diferença na sua vida. Então, até mesmo ao fazer as suas compras, seja sensato. Use este momento da sua vida para refletir mais a respeito do que você anda ou não fazendo. O problema da impaciência são até mesmo as condições crônicas que ela nos traz. A falta, amado, de discernimento mental para agir no mundo espiritual. Porque primeiramente as coisas do reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diz o Senhor dos Exércitos. A pessoa impaciente, ela não consegue olhar para os montes, de onde vem o socorro. Ela não consegue olhar para o reino de Deus em oração e súplica. Então, amado, nós temos que tornar este hábito de impaciência nas nossas vidas um hábito longe da nossa casa, tirar ele da nossa vida, repreender, porque ele vem seguido de um demônio, ele vem seguido de uma seta maligna. Então quebre isso da tua vida, no poder e na graça do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não aceite mais isso. Antes, amado, nós temos que até refrear os nossos desejos, ter essa parcimônia, ser comedido, para não fazer outras coisas que até mesmo atrai a ira do próprio Deus. Nós temos que ser decididos. Se precisamos de algo, vamos pesquisar em cima deste algo, para ver se a mesma coisa é vendida mais barato em outro lugar. É por isso que nós vivemos em um mundo onde pessoas entraram pelo consumismo e os preços só vivem subindo. Porque as pessoas não são dotadas de conselho, não são dotadas até mesmo de olhar e fazer pesquisas. Amados, isso é paciência. As pessoas hoje são impacientes. Mercadoria que custa R$5 em um lugar, você pode ter certeza que tem lugar que custa 2. Amado, eia, alavácia. Nós, amados, temos que andar com cautela, ter paciência, domínio próprio. Nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos ter paz conosco, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com o nosso homem interior. Impaciência, amado, nos assuntos materiais já é bastante ruim, mas ainda mais destrutiva quando ela aparece em áreas importantes da vida, áreas cerebrais, gera distúrbio, gera maledicências. Se a impaciência não for desenvolvida, se a paciência não for desenvolvida cedo na vida de um ser humano, quando ele ainda é jovem, provavelmente, amados, esses jovens vão se tornar impacientes, vão vir contra os seus pais no futuro. Até mesmo, amado, na parte de sexualidade, uma criança, um adolescente não pode ser prematuro ao conhecer os desejos da carne. Amado, ela tem que fazer a sua base, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem que se converter na presença de Deus e conhecer os caminhos do Senhor dos Exércitos. Amados,
nós vamos ter simplesmente o que merecemos, o que plantamos. O que nós plantamos na vida dos nossos filhos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Da mesma maneira que tu plantar, tu vai colher, diz o Senhor dos Exércitos. Então vigia nestas coisas. Esses prazeres reservados tem que ser até mesmo para o casamento. Especialmente se as pessoas estão apaixonadas. Tem pessoas que se antecipam a uma bênção, aí a coisa desanda, a promessa desanda. Você fala para casais, olha, não se abrase. Antes do casamento eles vão lá e se abrasam. Aí daqui a pouco os dois estão em arenga. Mas pastor, não era promessa de Deus? Ei, era promessa de Deus, mas você está quebrando as promessas. O inimigo vai entrar na tua vida. Calabata, mano, eida, acovácia. Os cristãos devem lutar contra a impaciência, amado. Devem lidar bem um com o outro. Procurar não trazer à existência essas palavras danosas que vêm da própria boca, pois a língua é como um pequeno leme que leva um barco aonde quer, e como uma pequena chama que incendeia a uma floresta. A impaciência gera palavras dolosas no mundo espiritual. A boca vai falar do que o coração está cheio. E se você estiver impaciente, a sua boca vai atirar palavras para tudo quanto é lado. Alamando, eida, alavasse. Então, amados, você tem que entender estas coisas. Deus nos manda que nós sejamos longânimos, cheios de amor, perseverantes, cheios de vida, para com todos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. A falta desta paciência vai gerar absurdos no mundo espiritual. Gera pessoas insubmissas, pessoas que não têm nenhuma paciência em ouvir sua autoridade direta. Quem é a sua autoridade direta no seu serviço, amado? Seja o seu gerente, o seu encarregado, o diretor de uma empresa ou até mesmo o próprio dono. E você tem que ter paciência para manter o seu emprego no dia de hoje. Você não pode andar desanimado naquilo que você vai fazer. Você tem que se animar, deixar até mesmo os seus problemas em casa e partir para o dia como um guerreiro. Você não pode ser fraco, porque a palavra do Senhor diz, ó fraco, diga, eu sou forte. O nosso ensino nós devemos mostrar, amados, que nós somos pacientes. E paciência não significa você ser desanimado. Paciência não significa você ser preguiçoso. Paciência significa um estado mental. Você ter controle, domínio próprio. Conforme lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 24. Podemos até nos tornar um pouco impacientes, amado. Porque se você também não tiver uma pitadinha de impaciência, você fica acomodado. A nossa busca, ela tem que ser por justiça. Orar a Deus, amados, todo santo dia, em tempo e fora de tempo. Essa impaciência de injustiça no mundo espiritual, eu tenho que demonstrar ela para Deus, em jejum, em súplica. Eu tenho que transformar essa impaciência em oração diante do próprio Deus, para Ele ver que a minha alma está perturbada, mas não diante dos homens. Por esse motivo, Paulo, o apóstolo, nos alerta, não nos cansemos de fazer o bem. Amados, vem para a obra do Senhor, vem fazer o bem, vem ouvir a palavra, vem ouvir o conselho, vem ouvir a oração, a imposição de mão, ser revestido pela unção. Porque a pregação é boa, você ouvindo a pregação aqui, agora, é muito bom, mas isso não te edifica. O que te edifica, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, é você estar debaixo da unção, é você estar debaixo da imposição de mão, é você andar debaixo do princípio de autoridade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Muitas pessoas dizem, não, eu sou a igreja, e andam na sua própria discernimento, ou na sua própria inteligência. E aí, amado, fica perecendo, porque não conhece os oráculos de Deus, os segredos do próprio Deus, não ajoelham em espírito e em verdade para compreender o Criador, e Satanás chega com muita facilidade na casa desta pessoa, porque não anda em comunhão. Então, amado, ao seu tempo nós vamos ceifar as dádivas, mas nós não podemos andar como se fosse
desfalecidos neste mundo, como se fossem nécios, sem entendimento. Gálatas, capítulo 6, verso 9, fala claramente essas coisas. Deus promete, amado, grandes coisas para nós, mas Ele quer que nós venhamos a nos perseverar, venhamos perseverar no dia a dia, em fazer o bem, procurar a glória das coisas do reino, a sua justiça, a sua honra, a sua incorruptibilidade. Romanos capítulo 2, verso 7, fala das coisas incorruptíveis. Até mesmo quando a nossa justiça nos traz problemas a curto prazo, somos lembrados de sermos pacientes na tribulação. Romanos capítulo 12, 12. Quando nós estamos em aflição do dia a dia, o Evangelho, o Espírito Santo fala: ei, seja paciente na tribulação. O apóstolo Tiago nos lembra, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sedes paciente até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amado, paciência é uma virtude. Se você não tem, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me gera paciência. Pai, em nome de Jesus, me dá domínio próprio. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8, fala para que nós sejamos fortalecidos no Senhor, no coração, na força do seu poder. Amados, esta é a palavra. Hoje, ore a Deus pedindo paciência, porque essa é uma das grandes brechas que Satanás entra na vida de um filho, de um servo, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um missionário. Não interessa o título dentro da casa do Senhor, amado, porque nós somos todos iguais. Aquele que quer ser alguma coisa, esse não será nada, porque o dia do juízo trará à existência a sua obra, e se sua obra for palha, ela vai queimar. Amados, o tempo é curto, mas vamos esperar com paciência no Senhor. Não esta paciência da preguiça, mas uma paciência de saber que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o caminho, seus caminhos, e te dê a paz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, graça e paz.